CPMG sentido, CPMG descansar. Hoje nós iremos fazer a nossa videocorreção da segunda lista de atividades em regime não presencial das primeiras séries do Colégio da Polícia Militar Unidade Silvio de Castro Ribeiro. No exercício número 1 foi dado para nós três conjuntos, o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. No conjunto A fala que seus elementos são todos os x pertencentes aos naturais, onde x é um número par compreendido entre 3 e 15. Então, os números pares dentro dos naturais compreendidos entre 3 e 15. Esses números são o 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Perceba que ele é um conjunto finito, então. O conjunto B afirma para a gente que x pertence aos naturais e x é um número par menor que 15. Então, números pares menores que 15. Eu tenho o 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Perceba novamente que ele é um conjunto finito. Já o conjunto C fala que x pertence aos naturais e x é um número par diferente de 2. Então, o número par diferente de 2, eu vou ter 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim por diante. Esse terceiro conjunto, ele é um conjunto infinito. Basta apenas que ele seja de par diferente de 2. Enumerado todos os elementos, o exercício pede para relacionarmos os símbolos contido ou não contido em relação ao conjunto A e B, A e C, B e C. Fazendo a relação entre A e B, eu posso observar que o conjunto A ele possui todos os elementos que o conjunto B possui. Eu tenho 4, 6, 8, 10, 12 e o 14. Dessa forma, eu posso afirmar que o A está contido em B. Então, utilizarei o símbolo contido. A em relação a C. Eu vou observar aqui se os elementos de A eles aparecem nos elementos de C. Então, o 4 aparece, o 6, o 8, o 10, o 12 e o 14. Então, também o A está contido em C. Vou utilizar o símbolo de contido. Agora, vamos analisar se o conjunto B está contido ou não no conjunto C. No conjunto B, eu tenho os elementos 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Observe que o elemento 2, ele não está presente no conjunto C. Desta forma, como um elemento não está contido no outro conjunto, eu afirmo que B não está contido em C. E essa foi a correção da questão número 1. Agora iremos fazer a questão de número 2. Ela nos dá 4 conjuntos, A, B, C e D. No conjunto A, eu tenho os elementos 1 e 2. No conjunto B, os elementos 1, 2, 3, 4, 5. No conjunto C, os elementos 3, 4 e 5. E no conjunto D, os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Diante disso, relacione o verdadeiro ou falso para cada uma das seguintes afirmativas. Como eu disse em sala de aula, a matemática ela é uma linguagem. E para conseguir dominá-la, é preciso entender os seus símbolos. O símbolo que está relacionando aqui é contido ou não contido. E contido ele é utilizado para relacionar dois conjuntos. Ou seja, se um conjunto ele está dentro de outro conjunto. Então, para isso, vamos ver a primeira alternativa. A está contido em B. Para que A esteja contido em B, é preciso que todos os elementos de A estejam presentes no conjunto de B. Então, veja que eu tenho 1 e 2 em A,
1 e 2 em B. Então, A está contido em B. Eu posso marcar como verdadeiro. A próxima questão afirma para a gente que que C está contido em A. Só verificar se os elementos de C, todos eles, estão presentes no conjunto A. Então, em C, eu tenho 3, 4 e 5. E no conjunto A, eu tenho 1 e 2. Perceba que não tem nenhum elemento em comum. Dessa forma, A não está contido, C não está contido em A. Desculpe o erro. Na próxima questão, D está contido em B. Eu vou analisar os elementos de D e verificar se todos eles estão no conjunto B. Então, em D eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Eu preciso que todos esses elementos estejam em B. Em B eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Perceba que em B não aparece o 0. Então, o D não está contido em B. Ela é falsa. A próxima afirmativa diz que C não está contido em A. Vou analisar o C. 3, 4 e 5 e o A, 1 e 2. Perceba que C não está contido em A, ou seja, C não está dentro de A. Desta forma, esse item é verdadeiro. C não possui os elementos de A. A está contido em D. Vamos verificar o A. 1, 2 e D. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Perceba que o 1 e o 2 está contido no conjunto D, 1 e 2. Então, A está contido em D. Essa afirmativa é verdadeira. Com isso, nós corrigimos a questão número 2. Agora iremos fazer a correção da questão de número 3. Essa questão, ela define 3 conjuntos para a gente. O conjunto A, B e C. O conjunto A é o conjunto dos números ímpares menores que 10. Então, quais são os conjuntos ímpares menores que 10? Eu tenho 1, 3, 5, 7 e 9. Esses são os conjuntos dos números ímpares menores que 10. O B é o conjunto dos 10 primeiros números naturais. Aqui vale uma ressalva. O número 0, ele é um número natural. Então, eu tenho que acrescentá-lo nesse conjunto. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Não vai até o 10, porque o 10 seria o 11º número natural. Vamos fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estes são os 10 primeiros números naturais. Já o conjunto C é o conjunto dos números primos menores que 9. Então, o conjunto dos números primos menores que 9, eu tenho 2, 3, 5, 7. Perceba que o número 2 ele é o único número par primo. Use os símbolos contido ou não contido. O objetivo dessa lista é trabalhar a relação de inclusão. Então, por isso, o enfoque dela está nos símbolos contido e não contido. Nós temos aqui a letra A afirmando que A, o que ele é em relação a B, se é contido ou não contido. Eu vou verificar se os elementos de A estão contidos nos elementos de B. Então, o 1 está, o 3, o 5, o 7 e o 9. Desta forma, eu consigo afirmar categoricamente que A está contido em B. Vou usar o símbolo de contido. C em relação a A, se é contido ou não contido. Então, vamos verificar o C. 2, 3, 5, 7. O 2 não está contido no conjunto A, os demais estão. 3, 5 e 7. Dessa forma, o conjunto C não está contido no conjunto A. C em relação a B, se é contido ou não contido. O C tem os elementos 2, 3, 5 e 7. E o B tem o 2, tem o 3, tem o 5 e tem o 7. Desta forma, o C está contido no conjunto B.
Vou utilizar o símbolo de contido. A letra D afirma para a gente, afirma ou quer saber a gente, o que A é em relação a C, se é contido ou não contido. Então, vou analisar. A tem 1? Não. O 3 tem? Tem. O 5 tem? Tem. O 7 tem? Tem. 9 tem? Não. Então, o A não está contido no conjunto C. Vou usar o símbolo de não contido. Essa foi a correção da questão número 3. 4. Quer que representemos todos esses silogismos da letra A e da letra B em forma de diagrama, onde a letra A fala que todo retângulo é um paralelogramo e todo paralelogramo é um quadrilátero. Então, todo retângulo é um quadrilátero. Isso aqui é um clássico exemplo de inclusão, um conjunto contido em outro, onde eu vou representar o retângulo na cor vermelha. Então, vou fazer um balãozinho aqui, um diagrama, e esse aqui será os retângulos. Retângulo. Todo retângulo é um paralelogramo. Então, o retângulo está contido dentro de um conjunto chamado paralelogramo, que eu vou representar de cor laranja. Paralelogramo. E todo paralelogramo é um quadrilátero. Então, o paralelogramo ele é um subconjunto de um quadrilátero. Então, eu vou representar pelo canetão roxo o quadrilátero. Quadrilátero. Dessa forma, eu consigo observar que o retângulo ele está dentro do paralelogramo e o paralelogramo está dentro do quadrilátero. Já a questão B afirma para a gente que todo aluno pertence a uma classe. Toda classe pertence a uma escola. Então, todo aluno pertence a uma escola. Vou fazer o mesmo processo. Eu vou representar o aluno com canetão vermelho. Então, esse aqui é o conjunto do aluno, representado por A. A classe pertence a uma escola. Então, vou desenhar a classe aqui. Classe. E a escola no canetão lilás. Escola. Perceba que todo aluno, ele pertence a uma escola. Ou seja, todo aluno é um subconjunto de um conjunto escola. Com isso, eu corrigi a questão de número 4. Vamos fazer a correção da questão número 5. O enunciado dela afirma para que marquemos a alternativa correta, dada a seguinte situação. Todo atleta é bondoso. Nenhum celta é bondoso. Novamente, eu tenho aqui outro exemplo de silogismo, relacionando o todo e nenhum. Quando fala todo, dá uma ideia para mim de que um conjunto está contido em outro conjunto, ou seja, de subconjuntos. E quando eu tenho a palavra nenhum, eu tenho a ideia de que é um conjunto disjunto de outro. Então, eu vou representar por meio de diagramas. Com o canetão azul, eu vou desenhar o conjunto dos atletas, representado por A. O conjunto dos atletas ele é um subconjunto das pessoas bondosas. Então, eu vou desenhar um conjunto maior aqui, representado por B, onde é o conjunto das pessoas bondosas. Então, perceba que todo atleta, obrigatoriamente, ele é bondoso. Na segunda situação, eu tenho que nenhum celta é bondoso. Então, o celta ele é um conjunto disjunto do conjunto das pessoas bondosas. Eu vou representar, então, pelo canetão lilás, o conjunto dos celtas, representado por C. Vou até achurar ele para ficar mais destacado. Feito isso, eu vou analisar as alternativas. Algum atleta é celta? Não, não tem nenhuma situação em que prove que algum atleta seja celta.
porque todos os atletas são bondosos. Então, nenhum atleta é celta? Sim, pela figura eu percebo que não tem nenhum atleta no conjunto C. Na letra C afirma que nenhum atleta é bondoso? Falso. Eu observo que todos os atletas são bondosos. Na alternativa D, alguém que seja bondoso é celta? Não, porque nenhum celta é bondoso. Não tem como uma pessoa ser celta e ser bondosa ao mesmo tempo. Ou ser bondosa e celta ao mesmo tempo também. E a letra E, ninguém que seja bondoso é atleta? Errado. Eu tenho algum conjunto aqui de uma pessoa em específico que ela é bondosa e é atleta ao mesmo tempo. Eu posso ter uma pessoa que seja bondosa e não seja atleta. Mas afirmar que ninguém que seja bondoso é atleta é mentira. Então, diante disso, eu vou marcar a alternativa letra B como correta. Observe que essa questão foi apenas fazer a situação em meio de diagramas e analisar as alternativas uma por uma. Essa foi a correção da questão número 5. Já finalizando a lista, nós vamos fazer a correção da questão número 6. Essa questão ela traz o seguinte, ela dá dois conjuntos para a gente e partindo desses dois conjuntos, ela quer que calculemos um terceiro conjunto, onde esse terceiro conjunto será chamado de Z, sendo que Z pertence a B, ou seja, possui os elementos de B, e Z não pertence a A, ou seja, não possui os elementos de A. Na questão, o conjunto A é representado pelos elementos x, tal que x é um número ímpar positivo. Um número ímpar e positivo, eu tenho 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Já o conjunto B é formado pelos elementos y, onde y é um número inteiro maior do que 0 e menor ou igual a 4. Então, os números que são maiores que 0, eu tenho 1, 2, 3 e vai até o 4. Por quê? Porque ele é menor ou igual a 4. Então, o 4 ele está contido, ele pertence a esse conjunto B também. Feito isso, eu vou analisar. Z tem que pertencer a B. Então, quem é B? É 1, 2, 3 e 4. Ele tem que pertencer, tem que ser um desses 4 números. E Z não pode pertencer a A. Ou seja, o A são o conjunto A são os elementos 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Eu tenho que tirar do conjunto B todos os elementos que pertençam ao conjunto A. Então, eu observo que o 1 está presente. E o 3 também está presente. Então, esses elementos 1 e 3, eu vou tirá-los da contagem para montar o conjunto Z. Desta forma, Z será representado pelos elementos 2 e 4 apenas. Perceba que 2 e 4 ele pertence a B e não pertence a A. Não está contido no conjunto A. Esta foi a correção, então, da questão número 6. Para acabar com essa lista, né, vamos fazer a questão número 7, onde ela afirma o seguinte: considere as premissas. P1, algum A é B. P2, nenhum C é B. Ou seja, ele quer analisar a relação existente entre esses três conjuntos, A, B e C, para que marquemos a alternativa correta. Diante disso, eu posso ter duas situações, onde o conjunto A ele tem intersecção com o conjunto B, onde afirma que algum A é B, e o A ele é disjunto de C, ou seja, eles não possuem nenhuma intersecção. A segunda situação, o A tem obrigatoriamente intersecção com B, pela primeira premissa, e tem intersecção com C, pois ele deixou em aberto. Para que eu marque a alternativa como verdadeira, ela tem que satisfazer as duas situações ao mesmo tempo. Vamos analisar cada uma das letras. A letra A afirma que algum A é C. Então perceba que eu tenho na primeira situação que nenhum A é C, pois não tem nenhum elemento em comum com C. Então essa letra A já é falsa.
A letra B fala que algum C é A. Como eu percebo que na primeira situação não tem nenhum A, ou seja, eles são disjuntos, eu posso afirmar que essa alternativa B é falsa, pois o conjunto C é disjunto de A. Não tem nenhum elemento em comum nos dois conjuntos. A letra C fala que nenhum A é C. Perceba que na primeira situação ela é verdadeira, nenhum A é C. Já na segunda situação, eu tenho uma intersecção de A com C, o que torna a alternativa falsa, pois nessa situação eu tenho que algum C é A, ou algum A é C. Na letra D, está me informando que nenhum C é A. Nenhum C é A na primeira situação. Já na segunda situação, eu tenho intersecção, então eu posso afirmar que algum A é C, o que torna, então, a alternativa falsa. Já na letra E, algum A não é C. Vamos analisar aqui, algum A não é C na primeira situação? Verdadeiro, algum A, se eu pegar aqui esse exemplo aqui, esse elemento A não é C. Na segunda situação, se eu pegar esse elemento aqui, esse elemento pertence a A, mas não pertence a C. Já se eu pegar esse elemento, ele pertence a A e pertence a C ao mesmo tempo. Dessa forma, eu consigo afirmar que algum A não é C. Olha aqui, algum A não é C. O que torna a afirmativa verdadeira, as duas situações são verdadeiras para essa alternativa. Então, eu irei marcar como verdadeiro, e você também na sua lista, a letra E como verdadeira. Diante disso, essa foi a correção da segunda lista de atividades do regime não presencial. Se você gostou, compartilhe e até a próxima.